Pronto, graças a Deus, vamos fazer aqui o nosso vídeo de esclarecimento bíblico, amém? Vocês acompanhem na tela aí, que eu tenho alguns recursos aí. Eu tenho a Bíblia aqui, ó, Bíblia de Israel, ótima Bíblia. Eu ainda não tentei, eu não testei ela online, né? E a gente tem esses itens dentro dela. Vocês podem ver aqui, 4 itens, né? Ler a Bíblia, comprar a Bíblia impressa, comentários em vídeos do YouTube e dicionário. Mas eu estou só mostrando esse aplicativo. Tem aqui a Bíblia NVI, também, ótima Bíblia. Leitura, ela leva tudo para os originais. Aqui nós temos 4 itens. Aqui nós temos também pesquisa, né? Aqui temos Salmos, muito bons Salmos. Aqui também nós temos esse item aqui que eu desconheço. Amém. Vamos aqui, ó. A Bíblia NVI, ela vem com o Velho e o Novo Testamento, que já é conhecido nosso. E o Novo Testamento, a leitura ótima, ela leva direto para o original. A gente vai aqui para Tiago. Tiago 1, 13 em diante, ó. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pela sua própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Então a cobiça, tendo engravidado, dá à luz o pecado. E o pecado, após ter-se consumado, gera a morte. Eu gosto dessa leitura, é mais clara, né? Pronto, tá aí essa Bíblia aqui, ótima. É bom você ter assim uma variação, uma variedade de versões bíblicas para a gente não poder ser engabelado por ninguém. O motivo de eu baixar a Bíblia de Israel é porque tem os irmãos da Testemunho de Jeová que vêm alegando que Jeová é o nome oriundo dos hebreus, né? Mas não é. Porque a letra J, ela não existe no dicionário não, perdão. Ela não existe no alfabeto hebraico. Josué e Yoshua e Jesus Yeshua, porque não tem Josué. A interpretação Jesus nós conhecemos por causa do nosso português, entendeu? Então nós vamos aqui para o que interessa. Eu queria mostrar aqui para os irmãos, porque tem algumas pessoas que não, infelizmente, e pasmem, essas pessoas não têm falta de entendimento, ela tem muito entendimento, talvez por isso que elas não estejam percebendo que a Bíblia claramente fala sobre dízimos e oferta. Mas a oferta é bem clara no Velho como no Novo, né? Paulo pregou sobre isso e eu quero aqui mostrar que o dízimo não é mandamento, mas é atitude de fé, tá bom? Acompanhe comigo aí. Gênesis, você está acompanhando aí na tela, ó. Gênesis 14, versículo 18 ao 20. Ó. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele Abraão e disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. O 20, eu quero destacar o 20, mas eu peguei do 18 para ser uma leitura mais clara, tá bom? Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu E de tudo lhe deu Abrão o dízimo, porque eu estou mais familiarizado com a versão NVI. João Ferreira de Almeida. E essa aqui é a João Ferreira de Almeida corrigida e atualizada, essa que eu estou lendo, tá bom? Então observem aí que Abrão deu o dízimo de tudo.
E não existia mandamento na época, não existia nem lei de Moisés, porque Moisés, ele vem da tribo de Levi. E a tribo de Levi, ela vem de Jacó, Jacó vem de Jacó, Jacó, e vem de Isaac, Isaac vem de Abraão. Então não existia ainda os mandamentos. Mas como foi que Abraão deu dízimo, então, aqui? A Melquisedeque, que era sacerdote do Deus Altíssimo, ele deu dízimo pela fé. Amém? Agora nós vamos aqui para outro livro da Bíblia. Vamos aqui para Hebreus. Hebreus, pela leitura, percebe-se que quem escreveu foi Paulo. Oh, meu Deus, perdão. É aqui, Hebreus, capítulo 7. Acompanhe comigo. Se lembrem, Gênesis 14, 18 ao 20. O versículo 20 diz que Abrão deu dízimo de tudo a Melquisedeque, né? Aí aqui, ó, no Novo Testamento, na nova lei em Cristo Jesus, já sendo abolida ou já sendo substituída a antiga lei, a velha lei, né, que foi abolida pela lei de Cristo, que é superior e mais perfeita, que ela tem capacidade em si mesmo de aperfeiçoar a consciência humana, vai nos dizer aqui, ó, Hebreus capítulo 7, versículo 1 em diante, ó. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando voltava da matança dos reis, o abençoou. Para a qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Para a qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente, se interpreta rei de justiça. Depois também é rei de Salém, ou seja, rei de paz. Vocês veem que Melquisedeque, ele tem as características de Cristo, ó, pela qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei de justiça, né? Que Jesus, 1 Coríntios, lá vai dizer que Jesus foi feito santificação e justiça por nós, né? E depois, ó, também rei de Salém, ou seja, rei de paz. Efésios capítulo 2, versículo 14 diz que Jesus é a nossa paz. Efésios capítulo 2, versículo 14. Então, esse sacerdote, né, que... olha aí, vamos continuar para entender. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias nem fim de existência. Entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Considerai, pois, como era grande esse, a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo, tirando dos seus despojos. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm mandamento de recolher de acordo com a lei os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora tenham estes descendido de Abraão. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles, recebeu o dízimo de Abraão e o abençoou que tinha as promessas. Evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo o superior. Aliás, aqui são homens mortais os que recebem dízimos, porém ali aquele de quem se testifica que vive. E por assim dizer, também Levi, que recebe dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão, porque aquele ainda não tinha sido gerado por seu pai, quando Melquisedeque saiu ao encontro deste. Se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois neles baseado o povo recebeu a lei. Que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão, né? Aqui ele está dizendo no versículo 11 do capítulo 7 de Hebreus, que é o seguinte, que
Deus viu a necessidade de levantar outro sacerdócio, né? Para substituir o primeiro sacerdócio, que foi o primeiro foi, né, através da descendência de Arão, que era dos levitas. E o sacerdócio de Jesus, vamos ver aqui, ó. Pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei. Então, Jesus é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Porque aquele de quem são ditas estas coisas pertence a outra tribo, da qual ninguém prestou serviço ao altar. Pois é evidente que o nosso Senhor procedeu de Judá, tribo a qual Moisés nunca atribuiu sacerdotes. Isto é, ainda muito mais evidente quando, à semelhança de Melquisedeque, se levanta outro sacerdote. E isto é ainda muito mais evidente, ou mais claro, quando, à semelhança de Melquisedeque, se levanta outro sacerdote. Que outro sacerdote é esse? O nosso Senhor Jesus Cristo, que não vem da tribo de Levi, mas vem da tribo de Judá. Amém? Constituindo não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder de vida indissolúvel. Porquanto se testifica, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então Deus falou lá no Salmo, né? No Salmo 110, lá tem, no Salmo 110 tem a promessa que Deus faz a seu filho Jesus, que ele seria sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Pronto, vocês estão entendendo que o sacerdócio de Melquisedeque, que não tem princípio de dias nem fim de vida, sem genealogia, sem pai, sem mãe, é uma figura do sacerdócio eterno de Cristo. Então, Abraão deu dízimo Abraão deu dízimo a Melquisedeque, como foi lido aqui, como foi lido também lá em Gênesis. E ele deu sem mandamentos, não existia lei, ele deu pela fé o dízimo. Então Jesus hoje é o nosso Senhor e o nosso sacerdote, nosso sumo sacerdote. Então nossa fé, nós seremos salvos se apresentarmos uma fé segundo a fé ou semelhante à fé de Abraão. Vamos aqui para Romanos. Romanos, capítulo 4. Pronto, capítulo 4, versículo 12. Olha o que aqui diz. E pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes da circuncisão. Olha aí o que a Bíblia está dizendo. Nós seremos circuncidados em nossos corações, se andarmos nas mesmas pisadas da fé que apresentou Abraão. Quando Abraão deu dízimo de tudo a Melquisedeque, não existia ainda a lei estabelecida por Deus, pelo intermédio de Moisés, mas existia no coração desse homem uma fé genuína. E é essa fé que o Senhor quer que nós venhamos demonstrar. Então, se você dá dízimo, meu filho, é um sinal de fé. E se você não dá, você está mostrando uma descrença. A sua fé é fraca. Entendeu? Ah, irmão, tu está apelando, tu está forçando o texto. Não. Eu mostrei lá em Gênesis, mostrei em Hebreus e mostrei aqui em Romanos. Né? Se você pegar aqui Romanos capítulo 4, versículo 12, Paulo vai dizer o seguinte aqui, ó, que nós temos que andar na mesma pisada da fé de Abraão. A primeira fé, o primeiro passo da fé de Abraão foi ele ter deixado sua família, sua parentela, deixou tudo e foi para uma terra distante. A segunda foi dar o dízimo, a terceira foi esperar a promessa Isaac, a quarta foi dar, né, abrir mão do seu filho Isaac quando Deus pediu a ele em sacrifício. Amém? Glória a Deus. Então, irmãos, é só, né? Qualquer coisa aí você deixa comentário
entra em contato conosco, em nome de Jesus, que Deus possa abençoá-los, tá bom?